Universo em Desencanto, Cultura Racional, página 39. O magnetismo era uma das causas das ruínas da humanidade, e que hoje aí está a solução na energia racional, a solução dos males magnéticos. E assim, o magnético chegando ao auge de sua destruição, por se retirar, retirando assim tudo o que fez, como quem diz: acabou a minha fase, acabou os meus feitos, eu fiz e eu desfaço. Então o magnético, no fulgor dos seus horrores, destruindo tudo, como quem diz: eu fiz, como desfaço. São esses os transes naturais da natureza, por não haver efeito sem causa. A causa de todas as ruínas universal é o magnético na sua destruição material. Tudo isto, evolução natural da natureza, e por ser natural da natureza, parece que há culpados, mas não existem, na verdade, culpados. Ninguém tem culpa das ruínas que atravessam o mundo, e sim fator natural de uma mudança de fase, da fase magnética para a fase racional, da fase de energia magnética para a fase da energia racional. A retirada da energia magnética e sua substituição pela energia racional, porque tudo na matéria tem o seu tempo de duração, e por isso na vida da matéria tudo tem princípio e tem fim. E por isso ninguém é culpado do sofrimento de ninguém, e sim a mudança de fase que é a causa ou uma das causas de todas as ruínas que se passam. O magnético teve o seu auge na vida do progresso da matéria, que foi até demais. Terminou sua ação por ter terminado a fase do segundo milênio e entrou em recesso, destruindo o que fez. Portanto, ninguém é culpado da situação que atravessa o universo. Tudo é fator natural da natureza, e todos são comandados pela natureza que os fez, porque todos estão sob a vibração magnética e a vibração elétrica. Então todos são joguetes e robôs da natureza que os fez, e de forma que, se o mundo teve a sua passagem retroativa, a causa é o fator natural sobre a retirada do magnético. A retirada dele é o fator retroativo do progresso que ele construiu. Coisas necessárias e coisas desnecessárias. E assim vejam que ninguém é culpado de coisa alguma, porque todos são robôs da natureza que os fez, elétrica e magnética. E na retirada dele, a vida se tornou penosa e sacrificada, por ele ir derrubando tudo que construiu. Então, diante disso, ninguém é culpado pelo que se passa no mundo, e sim, a causa é a mudança de fase. Mas quem não sabe, quem não conhece, começa a botar culpa uns nos outros. Não há culpados, porque todos são instrumentos, robôs do elétrico e magnético. São joguetes da natureza que os fez. E a natureza é que conduz todos aquilo que ela quer, porque todos são filhos naturais desta natureza elétrica e magnética. E por serem filhos dela, é que ela comanda
todos como quer. Quem não conhece julga completamente, ao contrário, culpando A, B ou C por desconhecer a causa. Vai julgar o feito e os efeitos, em vez de procurar saber qual é a causa do feito e dos efeitos, porque não há efeito sem causa. E assim, vejam a solução do mundo. Os conscientes procuram ver a causa e os inconscientes julgam o feito e os efeitos. E assim, tudo isto é passageiro, porque tudo passa e chega mais adiante a normalidade de tudo, por estar aí a fase racional para normalizar tudo racionalmente, a fase da natureza, e assim a fase cósmica racional, botando tudo em seus lugares, e a paz, a fraternidade e a concórdia universal, naturalmente chegando no universo. Tudo isto que está se passando é a evolução natural da natureza, é uma trovoada na matéria, essa tempestade de desarranjos e agonias entre todos. Tudo isto passando, porque tudo passa. Coisa alguma é eterna, é uma doença grave, natural da natureza, e todo doente sofre e agoniza. E assim, depois que passar todas essas hecatombes universal, vem a restauração de paz, amor e fraternidade. E por isso, no meio dos desacertos de tudo, depois o acerto de tudo, entrando a fórmula racional para o equilíbrio de todos. E assim, o tudo feito pelo magnético, terminando em nada, por o magnético ser tudo, aparente e verdadeiramente nada. Então, o tudo do magnético tinha que terminar em nada, por tudo ser baseado no nada material. A matéria é o magnetismo, por isso tem pouca duração, e por isso tudo se acaba. Então, o magnetismo tinha que ser mesmo uma coisa passageira, e por isso aí está o tudo do magnético em destruição. O magnético compõe e o magnético descompõe. O magnético faz e o magnético desfaz. O magnético bota e o magnético tira. Porque a vida da matéria é a vida do magnetismo. E a vida do magnetismo é uma vida passageira. Mas, por estarem magnetizados pela matéria, julgavam que na matéria iam ser felizes e que iriam encontrar a felicidade. Esqueciam, por estarem magnetizados, que no mal não encontrariam felicidade, que no mal não poderiam ser felizes. E por isso, lutando a vida inteira e não a encontrando por na matéria não existir felicidade. A matéria é um ser que por si mesmo vai se destruindo, porque se está se destruindo, como vai encontrar felicidade? Mas todos, por estarem sob o magnetismo, pensavam e julgavam que iam encontrar o bem no mal. Não podiam encontrar de maneira alguma o bem no mal, porque no mal não existe bem. O mal vai sempre mal, e por isso sempre mal por si mesmo se destrói e se acaba. Então o magnético, o reinado do mal, agora, em sua retirada, é que estão vendo o resultado do magnetismo, o tudo aparente acabando em nada, a liquidação
imperando de uma maneira geral sobre tudo e todo o universo. Porque o mal só desenvolve o mal, só progride o mal. Não podia acabar bem, e sim acabar mal, porque o mal só desenvolve o mal. Só desenvolveu as ruínas, e daí desequilíbrio total, desequilíbrio de tudo, e tudo acabando mal, e tudo acabando em ruínas, porque o mal por si mesmo se destrói. Aparência magnética. E por ser aparência magnética, o mal hermeticamente em evolução, e o progresso do mal só tinha mesmo que terminar mal. Então daí, vindo a liquidação de tudo, liquidação moral, física, financeira e natural. Natural por quê? As secas matando tudo, o frio matando tudo, as geadas matando tudo, os insetos matando tudo, as enchentes matando tudo, a natureza magnética em liquidação e liquidando tudo. Frio de matar, calor de matar, a poluição de matar, a degeneração de matar, os vírus invisíveis de matar, doenças desconhecidas, doenças mortíferas, enfim, liquidação natural da natureza, assim desta forma, e liquidação moral, física e financeira. Tudo isto por imperar o magnetismo. O magnetismo aparenta aquilo que ele não é. Parece bom, mas não é bom. Parece certo, mas não é certo. E aparências tinham que acabar assim mesmo, porque a aparência é um triunfo falso e armado. Todo esse montão de aparências e tudo desabando por cima de quem julgava que aparências fosse verdade, ou querendo fazer das aparências verdades. O resultado, o desabamento de tudo que parecia aparentemente certo, e por não ser certo, desabando em cima de todos. E o magnético, desta forma, estão todas as ruínas em seu bojo, e as ruínas estando em seu bojo, lá vai tudo afundando de uma maneira tal que muitos até enlouquecem por não perceberem o dilúvio de ruínas que as aparências implantaram. A aparência é julgar e pensar que está certo e não está. É pensar que vai bem e não vai. É pensar que tudo vai dar certo e não dá, porque aparências não são verdades. E desta forma, tinha que se multiplicar o desmoronamento de tudo, por tudo ser aparências. E aparências não são verdades. Quiseram fazer das aparências a verdade, e por aparências não serem verdades, vindo então a nulidade de tudo. E por vir a nulidade de tudo, o mal por si mesmo se destrói. Quem pensava que ia muito bem, aparentemente, hoje vendo quanto se iludiu e se traiu com as aparências. E por tudo ser aparência é que tudo se transforma. Hoje, aparentemente, parece que é, e amanhã já não é. E assim vai tudo mudando, como há muito vem tudo mudando e desconhecidos da causa de tudo isto, por estarem magnetizados pela matéria. Se a matéria fosse boa, todos viviam bem e felizes. Por a matéria ser um ser mau, é que todos vivem mal e aparentando que estão bem, e assim chegando à desolação de todos e à desilusão pela negação da vida. Então dizendo, parecia que eu tinha tudo, e o tudo acabou em nada. Parecia que eu resolvia tudo, e eu não resolvia nada, porque tudo acaba em nada. Tudo
Isto por viverem magnetizados pela matéria, e por viverem magnetizados pela matéria é a causa de todos serem sofredores, sendo a vida do tudo aparente, e por tudo ser aparente o tudo acabando em nada. Por isso o nada tudo é, aparentemente, verdadeiramente, nada é. Estão aí as provas e as consequências do tudo aparente, que é chegar à realidade e pensar ser o que não é. E assim constituíram esse dilúvio de aparências. E hoje, todos sufocados, agonizando e dizendo: o que eu fui aparentemente, e hoje, na realidade, nada sou. Porque ninguém é de ninguém, e por ninguém ser de ninguém é que tudo se acaba, sendo a vida uma construção perdida, e por ser uma construção perdida é que de repente perdem a vida. Portanto, ninguém é de ninguém, porque a vida não é propriedade de ninguém. E assim quem vive magnetizado, vive sonhando. E por isso a vida é um sonho. E por ser um sonho é que se acaba. E acabam todos os sonhos. Quem sonha não sabe o que diz, não sabe o que pensa, porque está sonhando. E de repente morre, termina o sonho. E assim foi executado e criado todos esses sonhos que hoje caem na realidade da vida e dizem: é verdade, a vida é um sonho. O que são as aparências? Um sonho. E as fantasias? Um sonho. E as ilusões? Um sonho. Vida de sonhos de olhos abertos. E por tudo ser sonho é que tudo se acaba. De que maneira? Sempre por saber. E assim a realidade da vida está na negatividade da vida. Por a vida negar a própria vida. Negou, acabou a vida. E assim tudo que se relaciona com a vida é tudo um esplendor de negatividade, porque tudo se acaba. Quando se acaba, está aí a negação de tudo, a aparência. E eis que ficaram magnetizados de uma tal forma que esqueceram o verdadeiro conceito da vida. O conceito da vida é a negatividade da vida. Por tudo que tem vida, perder a vida. Este conceito retrata bem o que é a vida. É um triunfo apagado, porque por si mesmo se destrói. E por que se destrói? É porque não está certo. E qual é o valor do que não está certo? Não é nenhum. E aí é que a vida deixou de ter a primazia aparente que parecia ter. Os seres de origem magnética não podiam ser de outra forma como são, embora querendo lapidar para aparentar o que não é. Mas como toda lapidação deixava aparecer a realidade da negação do que era, sendo a vida um triunfo sem valor, e por isso se acaba. E qual é o valor de tudo que se acaba? Não é nenhum, porque tudo que se acaba não tem valor e por isso se acaba. Então, as aparências magnéticas é que fazem parecer a vida de forma que ela não é. O magnetismo das aparências. E um magnetizado não está em seu natural. E por não estarem no seu natural, fogem à razão da verdade, porque a verdade é aquilo que é e não deixa de ser o que é. Então, o pensar ser que é uma coisa e não ser é outra. E de forma que, estudando bem o que a vida é e de onde provém, perde o sentido ilusório da vida e desmagnetiza-se. Não é magnetizado pela vida,
porque vai pegar da suposta semente para deduzir a vida, e daí então encontra a nulidade da vida, e desmagnetiza-se. Enquanto está magnetizado pela vida, é ambicioso, ganancioso, vaidoso, soberbo, invejoso, egoísta, pretensioso, mentiroso, enfim, tem uma infinidade de defeitos enquanto está magnetizado pela vida. E desmagnetizando-se da vida, perde todos os defeitos, porque encara a vida como ela é e não como ela não é. Quem encara a vida como ela é simples, calmo, benfazejo, obediente às coisas boas, persistente e paciente. E assim tem os magnetizados pela vida e tem os que são desmagnetizados pela vida. Os que são desmagnetizados pela vida não têm os defeitos que o magnetizado pela vida tem. Os desmagnetizados pela vida não têm luxos, não têm vaidades, não têm ambição. Se acomodam com o necessário para viver. E quem se acomoda com o necessário para viver, com consciência, vive feliz, alegre e contente. É o que não se dá com os magnetizados pela vida. Os magnetizados pela vida são os que não conhecem o que a vida é. Então esses sofrem muito, padecem muito, porque são cheios de aventuras, cheios de ambições, cheios de vaidades, cheios de ganância. As aventuras não têm limite. Essas estão fora do limite da vida e perdem a vida antes do tempo, porque esquecem que a vida tem limite e que as aventuras estão fora do limite. Quem está dentro do limite da vida não tem aventuras, não se expõe, porque tem conhecimento do que é a vida. Tudo isto é um meio rosário da vida. Porque para descrever a sensibilidade do verdadeiro natural da vida e dos que estão fora do limite da vida, vai muito longe, porque os personagens são todos diferentes. Todos são diferentes. Para mexer nos pontos de vista diferentes de cada um, vai muito longe. Mas esse já dá bem para entender que o melhor da vida é simplificar e normalizar dentro do limite real para viver mais ou menos bem e não mal. Então, tem os que vivem mais magneticamente, tem outros que vivem mais eletricamente e tem outros que vivem mais naturalmente. E agora, os que conhecem cultura racional, esses já vivem mais diferentes, porque vivem racionalmente. Racionalmente é a consciência divina que não falha, e assim os modos da interpretação de cada um são todos diferentes uns dos outros, até que amadureçam para cair na realidade da vida. Então chega ao ponto de magnetizado pela vida, vive sonhando da forma que a vida não é. E quem vive sonhando, vive sofrendo e penando, agonizando, julgando a vida ser o que a vida não é. E esses que são magnetizados pela vida, os mais desequilibrados pelo magnetismo é que saem fora da normalidade da vida, cometendo erros absurdos, crimes absurdos, monstruosidades sem limites, vícios destruidores. São os criminosos de toda ordem, são os que estão completamente magnetizados demasiadamente. Então,
dão para a prática dos erros absurdos, dominados por completo pelo magnetismo. Esses completamente loucos cometendo loucuras de toda a ordem, absurdos de toda a ordem, monstruosidades de toda a ordem, por estarem completamente dominados por grande carga de magnetismo. Então, aí desequilíbrio total. E para desmagnetizar toda a humanidade, o que é que tem que fazer? É somente se ligar à energia mais poderosa do mundo, que é a energia racional. E como conseguir se ligar a esta energia? Conhecendo o que é cultura racional e sendo desenvolvida por esta cultura, para ficar ligado a essa energia pura, limpa e perfeita, que é a energia racional, que trará o equilíbrio justo e certo, racional, de toda a humanidade. Esta energia, por ser de um mundo superior, elimina todos os males do corpo e todos os males da vida, então se tornando a pessoa um verdadeiro ser racional, dominando todo o mal e não sendo dominado pelo mal, passando a ser o dominador da matéria, e não mais dominado por ela, por estar ligado a uma energia pura, limpa e perfeita do mundo racional. Aí então se desmagnetiza por completo. De ruim fica bom, de mal fica bom, de monstro fica bom, de selvagem fica bom. E assim está aí o equilíbrio de toda a humanidade pela energia racional, e desmagnetizará tudo e todos. Então, o magnetismo é o condutor de todos os males, de todas as ruínas, de toda a humanidade. Desmagnetizou-se, salvou-se. E assim, agora, com a nova fase, a fase racional e a energia racional, a recuperação de toda a humanidade, por todos serem desmagnetizados pela energia racional, sendo o magnetismo a fonte principal de todas as ruínas de toda a humanidade. Magnetizados, vivem completamente desequilibrados, uns mais, outros menos, e outros demais, absurdamente demais. Então, para que todos fiquem curados desse grande e monstruoso flagelo da humanidade, é somente conhecerem o que é cultura racional para entrarem para a fase de recuperação do animal racional. Então, com esta recuperação, vai sendo desmagnetizado lentamente, sem sentir, até ficar totalmente desmagnetizado e ser um verdadeiro aparelho racional, que um ser magnetizado sofre muito, padece muito e vive sempre agoniado. É o magnetismo personificado na personalidade do ser humano. Ele se justifica e se identifica com a matéria, por ser uma energia bruta da essência da matéria. Tem a energia fina e a energia bruta. Então, torna-se uma pessoa nervosa, esclerosada, neurótica, maníaca, enfim, completamente desequilibrada. Mas tudo isso, a solução está na energia racional. Portanto, tudo tem cura e tudo tem remédio. E o remédio aí está em suas mãos. Quem tem esse remédio tem tudo, cultura racional. E assim entrou o mundo na sua evolução cósmica, a evolução do progresso do terceiro milênio. A evolução cósmica é a chamada de toda a humanidade para o seu mundo de origem, o mundo racional, despertando toda a humanidade, os habitantes do mundo racional, para que todos percebam e sintam
que a salvação de todos, a garantia de todos e a proteção de todos está em cima, no cosmo, e não na matéria. A matéria é um ser superado e por isso mesmo se destrói. E por isso, por si mesmo se destrói. E agora não cessa a evolução cósmica para despertar toda a humanidade para o ponto principal, vital da vida, o progresso cosmológico, com a ligação de todos ao mundo racional. Então, agora a humanidade fica em suspense, por não estar acostumada e aclimatada com os movimentos cósmicos, por estarem ainda por conhecer o que é a cultura do cosmos, a cultura racional. Os que conhecem encaram com a maior satisfação, e quem não conhece tem medo, porque o bicho é assim mesmo, tem medo de tudo que não conhece. Então, agora, não cessa a evolução. Hão de haver os habitantes do mundo racional, noite e dia e noite, por todos os lugares do universo. Não pode parar, porque a salvação de todos não pode mais demorar. Então, por todos os cantos, por todos os lados, dia e noite, aparecerão os habitantes do mundo racional, para irem preparando a humanidade para o conhecimento de cultura racional. Então, os habitantes do mundo racional não cessarão e cada vez com mais intensidade por todos os cantos, por todos os lados, provando desta maneira que a salvação de todos está em cima, no mundo racional, e não aí na matéria do animal. E assim, aparecendo de formas diferentes e cores, para despertar a humanidade em insignificante espaço de tempo. Então todos no mundo vendo noite e dia, para irem se acostumando com os habitantes do mundo racional, que são irmãos de toda a humanidade em categoria superior, por serem de um mundo superior a este. E assim, a evolução cósmica é o brilhante do dia e da noite. É o assunto do momento, daqui para frente, devido ao conhecimento de cultura racional estar quase, mais ou menos a caminho do seu completo, que já dá para equilibrar toda a humanidade racionalmente. E assim, no cosmo, estão todas as armas do bem, porque no cosmo não há matéria. Na matéria é que existem as armas do mal, mas no cosmo não, é bem e sempre bem, e a multiplicação do bem. Os habitantes do cosmo, do mundo racional, são seres de vida própria, com o seu corpo de energia pura, limpa e perfeita. Os puros querem somente o bem de todos, a salvação de todos, a pureza de todos. Tudo isto sendo uma evolução natural da natureza, em que cada época a sua fase. Já passaram por várias fases de lapidação até que chegasse a fase da salvação, a fase do terceiro milênio, a fase racional, a energia pura, limpa, a energia racional. E toda essa evolução sendo cada vez mais a miúde, a impor o respeito e atenção à fase racional, porque o bicho não respeita nada. Bicho e moleque são a mesma coisa. Tem um bicho bom que respeita e tem um bicho mau. Daqui mais um pouco, toda a humanidade dentro da cultura racional, dentro da fase racional. Por tudo isto ser movimento da própria natureza, a natureza levando todos ao seu lugar verdadeiro. E tudo começa pequeno, pequenininho, vai crescendo, torna-se adulto e chega a grande. O mundo passando no momento por horas tristes
e, na mesma hora, por horas de grande alegrias com o progresso do cosmo e a cultura racional. Quem tem conhecimento de cultura racional está tranquilo e satisfeito por ver os habitantes do mundo racional trabalhando para a salvação do animal racional, que neste mundo estava perdido como animal, completamente desconhecido da causa de tudo que existe. Na cultura racional, conhecendo e nervoso, muitas vezes pedindo: se há de ser amanhã, que seja hoje. Mas é que não pode ser assim. Tudo é naturalmente. É a fase do terceiro milênio em movimento que nasceu na Terra em 1935, Rio de Janeiro, no Brasil, localidade Meier, sendo o Brasil o pioneiro do terceiro milênio por nascer no Brasil. A cultura racional foi o Brasil o primeiro a entrar em contato com o mundo racional, mas não por meios filosóficos e científicos, e sim pela verdadeira naturalidade da natureza, que é a natureza racional, para que tivesse contato com o mundo racional e trouxesse para todos o conhecimento de cultura racional. A telepatia, muito boa para o mundo espiritual, e toda a ciência filosófica e científica, muito boa para o mundo espiritual, o campo das experiências, e por isso não tem base nem lógica, nem princípio, nem fim. É o campo espiritual, o campo das experiências, é o campo da inconsciência. Todos esses a caminho de atingir a meta final, que é o mundo racional, mas por meio da cultura racional, porque na cultura racional é que vão conhecer o que é energia racional. E no campo filosófico e científico, o campo espiritual, só conhecem aparentemente a energia elétrica e magnética. Então, todo esse conhecimento filosófico e científico é do elétrico e magnético, e por isso sempre conservou todos presos à matéria, ligados à matéria. É um campo primário para se desenvolverem através das experiências. Então, quando esses ditos conhecerem a energia racional, conhecerem a cultura racional, então eles vão conhecer a meta final, o mundo racional. E conhecendo a meta final, todos completamente realizados, estão ainda no campo cosmológico do astral inferior. E por ser o astral inferior está ligado no elétrico e magnético. Agora, o campo cosmológico racional já é o cosmo da meta final, o mundo racional. Então tem o cosmo superior e o cosmo inferior. O cosmo da energia racional e o cosmo da energia elétrica e magnética. Porque quando se refere ao cosmo, é preciso saber qual, se é o cosmo racional ou se é o cosmo da deformação racional. E assim, todos já na beirinha para conhecer a cultura racional, na beirinha para conhecer a fase racional, a fase de recuperação, que o firmamento, que é todo o espaço, que é esse conjunto astrológico, está repleto de habitantes do mundo racional, por a fase da natureza ser racional e já ter sido feita a união dos dois mundos em um só. Então, o espaço está repleto de habitantes do mundo racional, que somente são vistos quando se ligam no elétrico e magnético. É como os espíritos, habitantes do espaço, os guias, os protetores, que somente são vistos quando se ligam no magnético. Ligou no magnético, os seres de matéria magnética, que são seres humanos, vêm
Então, para que os seres humanos vejam os invisíveis, é preciso que eles se liguem no magnético. E assim são os habitantes do mundo racional. O espaço está repleto, mas só aparecem quando se ligam no magnético. Ligou no magnético, o ser humano vê. Desligou, desaparece na mesma hora. E assim vejam o mundo cada ser dentro de sua classe. E assim, para alcançar o mundo racional, todos têm que conhecer o que é cultura racional para se ligar à energia racional. Quem não tiver cultura racional não conhece energia racional, e quem não conhece energia racional não pode se ligar ao mundo racional. E assim, no Brasil nasceu a energia racional, conseguida no conhecimento de cultura racional. Assim, o Brasil, berço da paz, da fraternidade, do amor e da concórdia universal.